Olá, meu povo amado de Deus, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz para você, homem e mulher de Deus, para você ouvinte, para você também, que nesse exato momento se está ligado na palavra de Deus, e ligado também nesse canal, né? Esperando somente as notícias chegar, somente as mensagens da palavra de Deus chegar. Deus abençoe, amém? Hoje eu quero falar sobre guerra. Por que guerra? Hã? O que foi que Jesus Cristo falou sobre guerra? E hoje está acontecendo guerra. Há muitos tempos atrás já está acontecendo guerra. Acontecendo aquilo que Jesus Cristo falou. Que iria haver guerra em vários lugares do mundo. E isso ia ser exatamente um sinal da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que buscam a Deus, estudam a palavra de Deus, têm que ficar em alerta. Sabe isso? Ficar ligado na palavra de Deus. Ficar conectado 24 horas na palavra de Deus e observar o que está acontecendo hoje. E a palavra se cumprindo. Sabe disso? Por quê? Porque nesse exato momento, né, porque já começou alguns dias, né? Uns 4 dias atrás. E hoje uns 5 dias, né? Ou 7 dias, né? Hoje está acontecendo exatamente guerra. Como assim guerra? A Rússia, né? Que tem exatamente um território maior do mundo. Só que nesse exato momento, quando uma pessoa tem ganância, quanto mais tem, aí que mais quer ainda. Exatamente é o que está acontecendo na Rússia. Rússia é um dos territórios mais grandes do mundo. E o presidente de lá da Rússia, que é exatamente o Vladimir, né? Vladimir Putin. Esse homem ele é muito ganancioso. Sabe disso? Não é à toa que ele causou guerra contra a Ucrânia, que é exatamente a fronteira da Rússia, querendo tomar esse território e algumas coisas. Só que para você ter ideia, só que agora nesse exato momento, não é só a Rússia que está em guerra aqui nesse exato momento com a Ucrânia, não. Por causa disso, por causa desse massacre que está acontecendo na Ucrânia, né? A Rússia massacrando a Ucrânia. Só para você ter ideia, meu amigo e minha amiga. Só que agora tá como se fosse querendo piorar mais e mais ainda. Por quê? Porque agora existe outro poder grandíssimo aqui na Terra que está querendo agora bater de frente com a Rússia. Bater de frente com a Rússia. Porque, para falar a verdade, aqui na Terra tem 2 países, né, que tem um grande poder aqui na Terra. Esses camaradas têm exatamente bomba nuclear, né, que é capaz de destruir o planeta Terra e muitos números de vezes, quantas vezes quer. Sabe disso? Por quê? Por causa de míssil nuclear, bombas nuclear, do qual eles colocaram. E somente a Rússia e os Estados Unidos têm o maior poder até hoje. O único país que bate de frente com a Rússia e a Rússia que bate de frente com os Estados Unidos. Sabe disso? O único país que bate de frente com a Rússia é os Estados Unidos. Porque ele tem um poder grandíssimo. Sabe disso? Grandíssimo. E para você ter ideia, os Estados Unidos tem muitos, né, líderes, presidente, que se aliaram com os Estados Unidos. Só que a Rússia não tem tantos aliados, né? Tantas pessoas, tantos presidentes líderes que apoiam eles. Quer dizer,
que a Rússia, por mais que tenha um poder grande, né, mas não tem tanto aliado. Talvez tenha uns 2 ou 3 aliados à Rússia. Já Estados Unidos tem muitos aliados. Muitos aliados. Só que agora, nesse exato momento, está a ONU. A ONU já tomou uma decisão. Se ajuntaram junto com o presidente dos Estados Unidos e outros presidentes, outras nações, para decidir exatamente sobre o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Sabe disso? Porque exatamente eles querem que a Rússia pare com essa guerra e viva em paz. Deixe exatamente os outros países, os outros territórios em paz. Sabe disso? Só que a Rússia não quer abrir mão disso. Porque exatamente Vladimir Putin é um homem muito orgulhoso. Isso ele já vem de muitas décadas, de muitos anos e anos. Com seu orgulho, com a sua arrogância, com a sua soberba. Sabe disso? E até mesmo ele se acha como se fosse um Deus aqui na Terra. Só que não é bem assim. Porque, para falar a verdade, Deus não morre. Exclusividade, não existe Deus aqui na Terra. Sabe disso? O homem não tem nem sequer um homem aqui na Terra que se compare com Deus. Não existe. E nunca vai existir um mortal que se compare a um Deus. Sabe disso? Por quê? Porque todos os mortais na Terra, eles morrem. Sabe disso? Eles morrem. Sabe disso? É desse jeito. Só que, para você ter ideia o que está acontecendo hoje, né? Que até mesmo o presidente dos Estados Unidos ameaçou, né, soltar uma bomba nuclear. E não é à toa que ele já preparou, já até mesmo testou, já mesmo usou, até mesmo fez todos os seus preparos para qualquer momento ele bombardear, né, exatamente nuclear. E para você ter ideia, você tem ideia do que está para acontecer? Já teve a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial diz lá no livro de Apocalipse que foi no céu. A Segunda Guerra Mundial foi aonde matou milhares e milhares de pessoas aqui na Terra. Sabe disso? E é desse jeito. E para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, está para acontecer exatamente a Terceira Guerra Mundial. E se a Rússia, se ela não se ela não abrir mão, se ela não desistir, se ela não renunciar, vai acontecer uma guerra que vai pagar muito por causa disso. Pessoas inocentes, exclusividade, crianças, os adolescentes e muito mais ainda. Não é à toa que até mesmo, né, a economia, né, vai ter que afetar. Aliás, já está afetando, para falar a verdade, né, a economia. E para você ter ideia, minha filha, até mesmo a fração vai aumentar e aumentar e aumentar. E as coisas que já estão caras vai se tornar mais cara ainda. Sabe disso? Tudo por causa da guerra. Imagina quantas pessoas estão passando fome, quantas pessoas estão passando dificuldade. Porque não basta a pandemia ter deixado, né, um rastro de desastre na Terra. E agora está para acontecer uma guerra terrível. Países tentando se enfrentar. País batendo de frente um com o outro. Mas não é de se admirar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho de Mateus 24, né? Aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou no Monte das Oliveiras que iria acontecer guerra. Como guerra? Nação contra nação, reino contra reino, sabe disso? E guerra contra guerra, sabe disso? Guerra. E rumores de guerra
muitos iria ouvir. Igualmente estão ouvindo agora, né? Aonde, nesse exato momento, canais de televisão, rede de internet está anunciando o que está acontecendo nesse exato momento entre Rússia e Ucrânia. E não basta só isso. E agora é os Estados Unidos que vai bater de frente com a Rússia. Estados Unidos é um país que tem um poder muito grandíssimo. Agora eu entendi por quê. Porque nesse exato momento, né, que eu parei para pensar e entendi por que será que os Estados Unidos, que tem um poder grandíssimo também, né, que tem o mesmo nível do que a Rússia, por que não destruiu o islâmico, né? Quando começaram a tomar aquele território ali, né? Por que será? Hã? Será que você consegue explicar sobre isso? Hã? É porque o próprio presidente dos Estados Unidos, ele que está, né, fazendo paz, ele quer paz, ele não quer guerra. Mas é como se diz, né? É como se diz, se quer guerra, vamos ter guerra. Mas se quer paz, nós vamos ter paz. Sabe disso? Para você ter ideia, o presidente dos Estados Unidos ele não quer guerra. Ele quer paz. Mas só que outros países não quer paz. Quer guerra. Igualmente a Rússia quer guerra. Está exatamente bombardeando a Ucrânia. Sabe disso? E o que foi que Jesus Cristo falou no próprio livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 3, onde o próprio discípulo perguntou o mestre no Monte das Oliveiras do que iria acontecer, que sinal haveria no céu sobre a sua volta, quando ele voltasse para o céu. E quando ele fosse voltar, do que iria acontecer na terra. E muito antes de acontecer alguma guerra, muito antes de acontecer a Primeira Guerra Mundial, ou melhor, muito antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, antes de começar, antes de acontecer, Jesus Cristo falou exatamente que iria acontecer guerra. Leia comigo. No livro de Mateus, capítulo 24, no verso 3, diz assim, aonde os próprios discípulos se reuniram em particular junto com o mestre e perguntou sobre os sinais, o que iria acontecer sobre a volta dele. E Jesus Cristo respondeu. Olha o que diz. No Monte das Oliveiras achava Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Quer dizer, Jesus estava só no Monte das Oliveiras. Só que os discípulos tiveram curiosidade de perguntar do que iria acontecer no futuro. O que iria acontecer sobre a volta dele. E olha o que foi que Jesus Cristo falou. Em particular, e lhe perguntaram, né? Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Nossa! Sabe o que foi que Jesus Cristo falou? Olha o que diz no verso 6 agora. No verso 6. Diz exatamente assim. E certamente ouvires falar de guerras. Não é o que está acontecendo hoje na Rússia? A Rússia bombardeando a Ucrânia, né? Briga pelo território, por espaço maior. Porque, para você ter ideia, meu amigo, a ganância é um mal terrível. É um mal terrível. Porque ela destrói, né? Porque ela destrói muitas coisas. Principalmente a vida do ser humano. Sabe disso? E o ser humano não percebe o que está acontecendo. Quer dizer, a ganância deixa o ser humano cego. E quanto mais tem, aí é que mais ainda quer. Né? Quanto mais tem, aí é que mais quer ainda.
Porque a ganância, para ela, não existe, né? Não existe meta. Quanto mais tem, aí é que mais quer ainda, né? E para você ter ideia, é o que está acontecendo hoje com o presidente, né? Vladimir Putin, de lá da Rússia. Ele é um homem exatamente muito ganancioso, sabe disso? Quanto mais ele tem, e olha que o território maior do mundo é o Rússia, mas ele não está satisfeito com tudo aquilo que ele tem. E para você ter ideia, meu amigo, olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo falou muito antes de acontecer as guerras no mundo. Jesus Cristo falou o quê? Certamente ouvires falar de guerra. Quantas vezes você já ouviu falar de guerra? Quantas vezes você já viu falar daquela bomba nuclear que o próprio Estados Unidos soltou lá na China? Ou foi no Japão, se eu não me engano? Foi no Japão, né? Então, e muitas outras guerras, como se fosse a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial aconteceu no Reino do Céu. A Segunda Guerra Mundial aconteceu aqui na Terra. E está para acontecer outra guerra, que é a Terceira Guerra Mundial. Está para acontecer. O que vai acontecer? O que está para acontecer? O que está para vir? Porque para você ter ideia, esses dois países, entre Rússia e Estados Unidos, esses dois países têm um poder grandíssimo. Poder de destruir exatamente o mundo. O mundo. Sabe disso? Só que esses dois seres viventes, esses dois presidentes e os outros presidentes, outros líderes, só que exatamente eles estão desgovernando, igualmente um trem desgovernado. Eles não param para pensar de quem tem o maior poder de todos os tempos. Jesus, ele tem o maior poder que nenhum homem na terra tem. Sabe disso? E só ele pode controlar as guerras. Só ele pode colocar cada guerra no seu devido lugar. Mas para isso, meu amigo, se você quer mesmo que aconteça isso, venha para Jesus. Viva com Jesus. Aceita Jesus. Sabe disso? E olha o que diz. Mais ainda, o versículo 6 no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 6, diz exatamente assim. Olha o que diz, ó. Olha o que diz. Ainda tem mais, ó. E rumores de guerra. Veste. Não vos assustem, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Nossa. Quando vai chegar o fim disso? Quando? Me diz? Quando será o fim de todas as guerras? Ah, já sei. O fim. Só vai chegar o fim de verdade das guerras somente quando Jesus Cristo chegar. E essa é o que está acontecendo hoje, guerra. É o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 6. Sabe disso? Que vão ouvir falar de guerra. Que vão ouvir falar de guerra. Sabe disso? Ouvir falar de guerra. Mas não se assuste. Ainda não é o fim. E para você ter ideia, meu amigo, para chegar ao fim de verdade, Jesus Cristo tem que voltar. E o que está acontecendo hoje é sinal do qual o próprio Senhor Jesus Cristo falou nos Montes das Oliveiras, lá em Jerusalém. Sabe disso? Em Jerusalém. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, e quando os discípulos chamou ele em particular, e ele falou que vai ouvir, muita gente vai ouvir falar de guerra. E quando as pessoas ouvirem falar de guerra, aí vocês têm que entender que é o sinal da volta de Cristo. E quando os sinais estiver acontecendo,
todos os sinais estiver acontecendo, os sinais estão dizendo exatamente assim: volta Jesus Cristo. Volta Jesus Cristo. Volta Jesus Cristo. Você entendeu? Você está preparado para o que vai acontecer no futuro? Hoje é o presente. O passado foi o ontem. O passado foi o que a gente já viveu lá para trás. Hoje é o presente. Amanhã é o futuro. Amanhã é o futuro. E você exatamente está preparado para o futuro? Será que você está se preparando exatamente para a volta de Cristo? Será que você está exatamente se preparando todos os dias da sua vida em Cristo Jesus? Será que você está lendo a palavra? Será que você está jejuando? Será que você está orando? Será que você está se consagrando? Será que você está louvando a Deus, se preparando para a volta de Cristo? Então, para nós deixar esse planeta Terra, meu amigo e minha amiga. Será? Pensa nisso você. Pensa. Ouça o que está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje aquilo que Jesus Cristo falou. E logo, logo ele vai voltar. Tanto que no livro de Mateus, em outros livros, no Novo Testamento, e até mesmo no Velho Testamento diz que ele vai voltar. Você sabia disso? Então, fica com Deus. Esse foi mais um vídeo da palavra de Deus. O que está acontecendo hoje entre Rússia e Ucrânia. E agora, os países agora vão se enfrentar. Será que é exatamente a Terceira Guerra Mundial? Será? Pensa nisso. Pensa. Porque muita gente hoje está se preocupando tanto. Se preocupando com tanta coisa hoje em dia. Que até mesmo os verdadeiros adoradores é que vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Enquanto os outros estão brincando. Vai brincando, bicho. Vai brincando. O tempo está passando. Vê o que está acontecendo no mundo. Fica com Deus. Leia a palavra de Deus. Porque Jesus está voltando. Amém? Graças e paz.